Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra. Esse é o momento que a nossa alma se cala, porque aquilo que precisava ser feito já foi feito. E agora nós declaramos a nossa total dependência a Ti. Que mais uma vez o Senhor se manifeste com poder, com glória, e que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa trazer transformação em nós hoje. Que ela penetre em nosso coração, Pai. Que ela faça morada em nós. Que ela se perpetue em nós. E que os frutos dessa palavra possam ser vistos por todos. E principalmente por nós que estamos recebendo, Pai. Que possamos apreciar esse fruto. Nesse momento eu repreendo toda ação contrária à tua manifestação aqui nessa casa. E que em nome de Jesus eu trago agora todo o pensamento cativo à tua obediência, Pai. Que não haja nenhuma distração, para que nada do banquete que será servido se perca, Pai. Porque nós não somos como os cachorrinhos que comem das migalhas que caem. Nós nos sentamos à mesa com o Senhor. O Senhor preparou uma mesa essa noite. E todos os teus filhos que aqui estão têm lugar de honra nessa mesa, Pai. E nós não vamos desperdiçar aquilo que o Senhor preparou. Então, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, fala conosco e faz a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente sério e profundo. E por isso eu preciso que você preste muita atenção mesmo, principalmente nesse início, para que você entenda aonde nós queremos chegar e para que de fato nada se perca, amém? Apesar de ser muito profundo, é um assunto simples. Nós vamos trazer verdades muito simples aqui, de serem compreendidas. Mas são verdades que muitas vezes são mal interpretadas. E a gente vai tentar trazer uma ótica um pouco mais esclarecedora, amém? E para que isso aconteça, eu preciso que você viaje comigo aqui um pouquinho. Está disposto a viajar? Então fala com quem está do seu lado aí. Ei, você está disposto a viajar? Fala alto para ele acordar. Por que nós precisamos viajar hoje? Deixa eu arrumar essa manga aqui que está me incomodando. Obrigado. É minha, tira o olho. Porque existem coisas que não estão explicitamente ditas na Bíblia. Existem coisas que precisa que a gente use o nosso raciocínio, que a gente se aprofunde, para que a gente possa compreender o que está por detrás de tudo aquilo ali. Tem coisas que são até extremamente óbvias, mas que Deus não botou um versículo ali dizendo ela claramente. Mas que quando a gente junta as peças, a gente consegue falar, cara, isso é óbvio. Já devia estar fazendo isso, eu já devia ter pensado nisso, não pensei. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas, correto? Alguém discorda disso? Então, sim? Ué? Logo você, William? Eu ia falar, rapaz, me explica aí então. Deus é o Criador de todas as coisas, amém? Então beleza, a gente já começou concordando, acho que vai dar certo. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois o texto vai decorrendo, dizendo todas as coisas que Deus criou, amém? Acho que é um texto bastante conhecido. Então Deus criou todas as coisas, está na Bíblia, William. Deus criou todas as coisas. E agora eu quero que você preste atenção aqui e dê uma viajada comigo. Está na Bíblia também que Deus é eterno, correto? Deus é eterno, William. Deus é eterno? Amém, Deus é eterno. Então se Ele é eterno, Ele sempre existiu. Então Ele existia antes do mundo se formar, até porque foi Ele que formou o mundo, né? Então Ele sempre existiu. Então existia Deus antes do mundo. Só que na Bíblia não fala nada desse tempo. E é aí que a gente vai viajar, beleza? A Bíblia não fica descrevendo o que aconteceu ali.
A Bíblia também diz que Deus, ele é pleno, ele é completo. Então ele já era completo, ele já era 100% antes de existir o mundo. Ele não precisava criar o mundo e nada das coisas que ele criou para ele satisfazer, ou para ele ficar mais feliz, mais alegre. Não precisava nada disso, porque ele é pleno. Deus criou o mundo como uma extensão do seu reino. Ele não precisava disso. A Bíblia também diz que quando a gente quer construir algo, por mais simples que seja, a gente precisa projetar esse algo. A gente precisa planejar esse algo. A gente tem que sentar, planejar, saber quanto que vai gastar, quanto tempo vai demorar, o que precisa, o que não precisa. Então, se o Deus colocou isso na Bíblia, é sinal do que Ele fez isso também. E a viagem a gente vai se transportar agora para uma reunião. A reunião entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da fundação do mundo. Eles estavam lá, eles se reuniram e falaram, e aí? Estou pensando em criar essa parada aqui. Isso vai ser assim, assado, tal. Eles começaram a conversar. Amém? Então eles estavam lá, nessa conversa, nesse brainstorm, nessa reunião de planejamento, como você queira chamar. Então eles começaram a desenhar tudo que iria ser criado, os planos para corrigir algumas falhas que já eram previstas, e aí vai. Por exemplo, lá nessa reunião ele já sabia que em 2022 Pedrinho estaria sofrendo bullying. Se você não entendeu, tem uma música chata pra caramba que em qualquer lugar que você bota, tá tocando um negócio de acorda Pedrinho. E os Pedrinhos devem estar sofrendo muito. Então Deus, lá nessa reunião eles já sabiam disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram tudo nessa reunião. Inclusive os detalhes de tudo o que ia acontecer foi planejado e decidido nessa reunião. A Bíblia também fala que Deus é onisciente, amém? Ou seja, tá ligado, né, Will? Ele sabe de todas as coisas. Então, lá decidindo o projeto, definindo o projeto, ele já sabia que algumas coisas iam dar errado. Inclusive, ele sabia que a gente ia pecar, que a gente ia cair. Né? Começou lá com Eva, depois com Adão. Mas ele já sabia de tudo isso. Tudo isso estava planejado. Mas nessa reunião também foram definidas estratégias. Estratégias do quê? De solução para os problemas que iriam acontecer, porque esses problemas já eram previstos. E qual foi o principal problema criado pela humanidade? Qual foi o principal problema criado pela humanidade? Pecado. O pecado foi o principal problema criado pela humanidade. Deus não criou o pecado. E durante essa reunião, e aí eu vou falar agora como Paulo fala, né? Agora eu falo de mim mesmo. Então toda essa viagem é de mim mesmo. Não está escrito na Bíblia não, mas eu tenho convicção que foi assim. Mas se não foi assim, foi algo parecido. Então o pai se levanta nessa reunião e ele fala, então, eles vão pecar. Eu estou fazendo eles a minha imagem, a minha semelhança, mas eles vão pecar. Não vai ter jeito. Eles não vão dar conta de ser perfeitos. Eles vão pecar, eles vão cair. Porque eu estou criando eles com liberdade. Eu não estou condicionando eles a nada. Eu estou criando eles com liberdade. Então eles vão pecar. Já que eles vão pecar, o salário do pecado é a morte. Eu preciso de um plano de ação para conter o pecado. Para resolver esse grande problema. Senão vai todo mundo morrer. Aí nessa reunião Jesus levanta a mão. Opa, deixa essa parada comigo. Isso aí eu consigo resolver. Aí Deus Pai falou, beleza, então vai ser contigo. Aí eles traçaram o plano foda. Você vai descer, você vai morrer no lugar de todos eles. Você vai pagar essa dívida, que o salário do pecado é a morte, então você vai morrer por todos eles.
E depois que você morrer por todos eles, você sobe de volta para cá. Então isso ficou definido nessa reunião, amém? Até aí vocês concordam? Ih, não concorda não? E aí o pai olha e fala, beleza. Mas a gente precisa resolver isso agora. Não dá para resolver isso lá na frente. Isso precisa ser resolvido agora. Porque eu não vou começar um projeto sem já estar tudo na mesa aqui. Então eu preciso definir tudo hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não morreu há 2000 anos atrás. A Bíblia nos afirma que ele morreu antes da fundação do mundo. Então lá naquela reunião, falou, beleza, mas você vai se entregar é agora. Quem estava aí no último culto que eu preguei, a gente falou do tempo de Deus, né? Então, no tempo de Deus, ele morreu. Não era o tempo nosso, o Cronos, era no tempo Kairos. Então ele morreu naquele momento, na reunião. Pá, ele já entregou a vida dele ali. Já não tinha como voltar atrás. Porque a Bíblia nos afirma que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. A solução de Deus para mim e para a sua vida já foi preparada antes mesmo do problema acontecer. Porque todos os problemas já estavam previstos. Então o que Deus fez? Deus é um Deus provedor, amém? Então quem é o Deus provedor? Provedor é aquele que provê antes de acontecer. A provisão ela chega antes da necessidade. Então Deus já provisionou todas as coisas. E não foi só sobre o seu pecado, sobre o meu pecado que Ele provisionou. Ele provisionou todas as coisas. Tudo que você necessita já foi resolvido antes da fundação do mundo. E essa reunião, que é a reunião mais top que já existiu, eles foram resolvendo todas essas paradas, em detalhes. Lá nessa reunião eles falaram de Noé, e planejaram, vai ser assim, vai ser assado, vai ser a arca, o nego vai achar que o cara é doido e tal, e bota os bichos lá dentro, e eles foram resolvendo todas as paradas. Está tudo lá nessa reunião, foi tudo definido lá. O projeto foi todo concluído ali. E aí eles foram falando sobre Abraão, Moisés, Pedrinho e etc. E sabe de quem mais ele falou nessa reunião? Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Eu e você fomos assunto nessa reunião. Existia uma pauta dessa reunião com o nome de cada um de nós aqui. O Pai, o Filho e o Espírito sentaram e conversaram sobre a sua vida, meu irmão. Lá nessa reunião eles traçaram um caminho perfeito para mim e para você. Até nossos erros eles já foram provisionados ali. E esse assunto é muito sério, eu preciso que você entenda isso. Mas lembrando, Ele nos dá liberdade. Eu e você somos homens e mulheres que fomos escolhidos e planejados por Ele. E a nossa história foi escrita pelos dedos de Deus. A minha e a sua vida não são obras do acaso. Não é eu vou vivendo e acontecendo. Não, houve um planejamento, cara. O Pai, o Filho e o Espírito conversaram sobre você especificamente.
Eles definiram quem quer fazer o que na tua vida. Você teve o mesmo cuidado e planejamento que Deus teve para com Abraão, para com João, para com Maria, para com José. Nós tivemos a mesma importância nessa reunião. E o plano de Deus para mim, para a sua vida, é um plano de vitória, de conquista, de maravilhas, também de lutas. Mas o diabo, desde o princípio, ele tenta abortar os planos de Deus. Ele tenta atrapalhar os planos de Deus. Como que ele faz isso? Tentando jogar coisas em nossos corações, nos nossos ouvidos. Porque ele quer nos fazer acreditar nas mentiras dele e deixar de lado as verdades de Deus. Porque ele sabe, se você viver a verdade de Deus, você vai ser uma bomba nessa nação, nessa geração. Não vou nem limitar a nação. E o que o diabo quer? Qual é o princípio de tudo isso que ele planeja? É plantar dentro de mim e de você a incredulidade. A incredulidade é o nosso maior inimigo. Vamos ver como é que tudo isso começou? Gênesis 2:17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse a Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos ver o diálogo da serpente com a Eva. Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: não, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse foi o papinho da serpente. Por muitas vezes, e aí eu não quero entrar em nenhum tipo de conflito, nós ouvimos pregações no sentido que falam que o primeiro pecado foi a... Vocês nunca aprenderam isso? O primeiro pecado foi o quê? A desobediência. Vocês já ouviram isso? Agora eu já falei, é só levantar a mão. Vocês já ouviram isso? Que o primeiro pecado foi a desobediência. Ao meu ver, o primeiro pecado não foi a desobediência. A desobediência foi o segundo pecado. O primeiro pecado foi a incredulidade. E eu vou te explicar isso. Porque o diabo sabe que para um crente cair em desobediência, ele precisa primeiramente deixar de dar crédito à palavra de Deus. Você só cai em desobediência se antes você desacreditar daquilo que Deus falou. Então o primeiro pecado, na verdade, foi a incredulidade. Eva ela teve a escolha: eu acredito na palavra de Deus, ou eu acredito na palavra da serpente. Ela acreditou na palavra da serpente. Ela desacreditou. A incredulidade movimentou ela a desobedecer. Então, na minha visão, a incredulidade é o pecado original. Porque quando eu deixo de crer, eu me torno uma presa fácil para a serpente. O principal objetivo dele é te fazer primeiramente deixar de crer, para depois você acreditar nele. Você primeiro precisa não acreditar na palavra de Deus, e depois você vira uma presa fácil para ele. Aí ele te manipula.
quando eu deixo de crer na palavra de Deus, nos planos de Deus a meu respeito, naturalmente eu já comecei a cair no papo da serpente. A luta do inimigo é simplesmente não fazer você acreditar nas promessas de Deus. Não acreditar que antes da fundação do mundo, Deus já desenhou um plano perfeito para a tua vida. Ele escreveu cada dia. Tudo planejado. Só benção, topzera. E aí o diabo todos os dias pensa: hoje eu preciso desviar ele daquilo que está escrito lá. Hoje eu preciso tirar ele do plano que Deus desenhou. Porque senão acabou, esse cara vai para o céu. Eu preciso tirar ele, eu preciso que todos os dias ele manda demônios te atormentar, vir com um papinho para você sair do que estava escrito ali naquele dia para você. E quando nós deixamos de crer, naturalmente começamos a morrer. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então só existe uma maneira de viver. Uma maneira verdadeira de viver. Porque todas as outras maneiras de viver, elas são mentiras da serpente. Todas essas outras maneiras vão te levar à morte. Talvez você não tenha entendido, eu vou te explicar melhor. Só existe um verdadeiro caminho de vida. Porque todos os outros caminhos te levarão à morte. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um dia perfeito para você, a cada 24 horas. Você escolhe viver o dia perfeito de Deus ou qualquer outra coisa que o inimigo colocar na tua cabeça. Porque não interessa o que você vai fazer. Ele só quer que você não faça aquilo que estava escrito a teu respeito. Qualquer outra coisa para ele é lucro. Para entendermos melhor a incredulidade, vamos abrir em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Nós vamos atentar aqui só o versículo 9. Nesse versículo ele explica o motivo pelo qual o mundo peca. Por que o mundo peca? Está escrito ali, versículo 9. Porque não creem em mim. A incredulidade nos faz pecar. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. Porque aquele que não crê é incrédulo. Então Jesus associa diretamente incredulidade a pecado, nos fazendo pensar que de fato incredulidade é o pecado original. Ou seja, a incredulidade ela é a base para qualquer outro pecado. Todos os outros pecados partem da incredulidade. Se deixo de crer, logo peco. E foi exatamente isso que nós vimos na história de Adão e Eva. Eles deixam de crer e pecam. E diariamente nós passamos por essa mesma tentação. Então não fique você pensando: que Adão e Eva vacilaram e agora eu estou aqui. Conversa. Estava tudo definido antes da fundação do mundo. O pecado de Adão e Eva, o nosso, todos eles aconteceram no mesmo dia para Deus. Lá na reunião, ó. Todos eles viram tudo, ó. Eu quero entrar num assunto aqui bem rapidamente. Vocês lembram do povo lá no deserto? Lembra? O povo dos hebreus saíram e tal, para a terra prometida? Viram lá na Record? Aí, ele está ligado. Por que Deus fez o povo morrer no deserto? Vocês já ouviram várias vezes. Por causa da
Não é. Ouviu errado. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 3, a partir do versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Está falando do povo que morreu, que Deus matou lá. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? É uma pergunta. Vemos, pois, a resposta: que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não foi por causa da desobediência. Eles não entraram. O livro pergunta e responde. Foi por causa da desobediência? Não. Eles não puderam entrar por conta da incredulidade. A incredulidade é o nosso pior inimigo. A incredulidade impediu o povo de entrar na terra prometida. A terra prometida é o símbolo da promessa. E serve para nós como símbolo também. Ou seja, o que impede cada um de nós de vivermos a promessa? Incredulidade. A raiz é a mesma. E aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado só para tu poder se chocar e entender a parada. Nessa hora a minha esposa fica super preocupada. Mas a incredulidade é como se fosse um tapa na cara de Deus. A incredulidade é como se fosse uma cusparada na cara de Deus. Você já viu algum filme que retrata a crucificação? Não é chocante? Sabe por que aquelas pessoas fizeram aquilo que fizeram? Porque elas não criam nele. Toda aquela maldade é fruto da incredulidade. Agora não pense você ou eu que a nossa incredulidade hoje gera coisas diferentes nele. Não gera. Continua sendo uma crueldade por tudo que ele nos fez, por tudo que ele falou que ia fazer, por tudo que ele já viveu ao nosso lado. A incredulidade é um insulto a Deus. E o inimigo se alimenta disso. A gente fica chocado vendo aquelas chicotadas, vendo o cara furar Jesus com a lança, vendo a martelada nos cravos nas mãos. Aquilo choca a gente. Aquilo ali nada mais é do que incredulidade. Quando eu e você somos incrédulos, é a mesma coisa, só que a gente está em tempo diferente. A gente só não está lá, senão a gente estava fazendo aquilo lá. O mesmo fruto da incredulidade. A gente vê aquilo e fica, cara, quanta injustiça com Jesus, quanta injustiça com Deus tão maravilhoso. E a gente? Quanta injustiça. Quanta injustiça eu e você cometemos diariamente contra Deus. Calma que vai melhorar. E nesse texto fala também de uma das consequências da incredulidade. E uma das consequências da incredulidade é um coração duro. O coração duro é um fruto da incredulidade. Mas a Bíblia também nos mostra qual é o remédio para isso. A Bíblia nos mostra o que devemos fazer para impedir que a incredulidade endureça os nossos corações. Está no mesmo texto, em Hebreus 3. Só que agora no versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Qual é o remédio para o coração duro, para a incredulidade? Exortação. Mas ninguém quer ouvir exortação, a gente só quer ouvir a bênção. Mas o que nos livra da incredulidade, a Bíblia está dizendo que é exortação. E está mandando, não é só tipo quem está pregando exortar, não. É a gente.
no convívio, um irmão exortar o outro. Exortai-vos mutuamente cada dia. A gente tem que ajudar um ao outro cada dia. Está fazendo errado, ajuda o cara. Está fazendo errado, ajuda ela. Vou até ler de novo para você entender melhor. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Não é para deixar para amanhã. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A Bíblia é linda demais, né? Está tudo explicadinho. A gente às vezes lê assim, nem presta atenção. O antídoto contra a incredulidade é uma coisa chamada exortação, meu irmão. Então você tem que amar a exortação. Você não pode ser o crentezinho frouxo, molenga, que não gosta de exortação. Você tem que amar a exortação, porque a exortação é remédio contra a incredulidade. E nós vivemos numa geração das frases motivacionais. Por quê? Ninguém quer exortar ninguém. Só motiva. Deixa fazer tudo errado. Motiva. Está fazendo tudo errado. Motiva. Vai motivando. Essa motivação vai te levar para o inferno, meu irmão, se você não tiver correção. A Bíblia nos manda exortar uns aos outros. Não ficar motivando uns aos outros o tempo todo. E exortar todo dia no tempo que se chama hoje. Sabe por quê? Porque exortação salva vidas. Jesus descia a marreta direto nas pregações dele. A exortação salva e gera vidas. O passar a mão na cabeça de quem está errado gera morte, meu irmão. Experimenta criar uma criança sem corrigir. Vai, experimenta. Esse assunto é muito sério, a incredulidade mata. A incredulidade mata sonhos. A incredulidade mata carreiras. A incredulidade mata casamentos. A incredulidade mata famílias. A incredulidade pode matar o futuro do seu filho. A incredulidade pode matar o teu ministério. Incredulidade mata. E não é brincadeira. Incredulidade mata amizades. E muitos de nós ficamos pensando que quando a Bíblia fala de incredulidade, pode ter gente pensando assim agora, a Bíblia está falando de quê? De não crente. Os incrédulos. Não, você está muito enganado. Todo esse papo aqui está no livro de Hebreus, amém? É uma carta escrita para uma igreja. A incredulidade que está sendo retratada aqui é a incredulidade de dentro da igreja. Não está falando para o mundo, para não crente, não. É a incredulidade dentro da igreja. É para a gente mesmo que ele está falando. Mas normalmente quando a gente ouve incrédulos, incredulidade, você está pensando no cara que está lá na balada, no mundão, que está não sei o que, você pensa, não sou incrédulo. Porque nós associamos a incredulidade com crer ou não em Jesus Cristo. Mas não é só disso que se trata de incredulidade. Porque Eva acreditava em Deus? Óbvio. Falava com ele todo dia. A incredulidade é quando a gente não dá ouvido ao que ele nos manda fazer. Essa é a real incredulidade que nós estamos falando aqui. Só que a gente se coloca num patamar de tipo, não, já aceitei Jesus e tal, não sei o que, eu sou o crentão. Incrédulo é o outro. Não, incrédulo é a gente quando a gente não faz o que Deus mandou fazer. A Bíblia está chamando de incrédulo a gente mesmo. Não é quem não é crente não, nem está citando a galera que não é crente ali. A conversa é para dentro da igreja, é para a gente.
Essa palavra é para combater a incredulidade dentro da igreja. Não é para fora, não. Inclusive, mais para frente, lá em Hebreus ainda, ele deixa um alerta sobre um dos pontos da incredulidade no crente. Hebreus 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Talvez você não tenha entendido, mas o que ele está falando aqui? Que um dos sinais do incrédulo é deixar de congregar. Eu já vi isso centenas de vezes, presbíteros aqui também. Certeza que muitos de vocês também. O cara começa deixando de congregar. Mas ele fala que ele é a igreja, que parará, aquela conversa mole que todo mundo já conhece. Primeiramente, ninguém sozinho é igreja. A Bíblia fala que nós somos templo. Templo não é igreja. Igreja é o ajuntamento. Existe uma igreja só. Você tem que estar junto no corpo para você ser igreja. Quem fala que é igreja andando sozinho não é igreja. E o que acontece com essa galera que vai com essa conversinha mole? O primeiro sinal é deixar de congregar. Vocês já viram um monte disso aí acontecer. Aí o cara deixa de congregar, mas ele fica lá postando Bíblia, parará, não sei o quê. Mas o que acontece isso no decorrer dos anos? Esse cara está morto, cara. Ele já largou de mão tudo. Ele já se entregou à vida de pecado. Porque essa é a consequência natural da incredulidade. O primeiro indício é: não preciso ir para a igreja. Não preciso estar aqui todo domingo. E é assim que o inimigo, com o papinho da serpente, começa a entrar. E eu não estou falando que só vir à igreja resolve, não. Lembra que eu falei no início? É o seu dia a dia. É seguir o plano que foi lá desenhado, lá naquela reuniãozinha lá antes da fundação do mundo. Agora, ir à igreja faz parte desse plano. Não precisa ser nessa, você vai à igreja que você quiser, mas você precisa estar dentro do corpo, você precisa ser corpo de Cristo. Você tem que fazer parte do corpo, eu preciso congregar. Se eu não congrego, eu não sou igreja. Você pode até ser templo isolado durante pouquinho tempo, porque não vai dar certo. A história mostra que não dá certo. E principal, a Bíblia manda a gente congregar. Então você tem que congregar. Não existe ser igreja sozinho. Então precisamos ser o corpo de Cristo nessa terra. Agora você também pode vir com aquela conversa. Não me entenda quem está assistindo, não me entenda mal quem está assistindo no YouTube. Não existe congregar à distância. Eu vou te explicar, antes que você fique nervosinho nos comentários. Congregar à distância é um recurso apenas para quando eu não posso estar presente. É um recurso, é uma bênção. Quando você está ocupado, você não vai dar para vir, você consegue estar presente no culto. Através, é maravilhoso, isso aqui é uma bênção. Agora, tem gente usando um recurso que é para situações específicas como modo de vida dele. Você acha que a obra de Jesus Cristo teria tido o mesmo impacto se fosse só pelo celular? Se ele não andasse com a galera? Traria o mesmo fruto, a mesma transformação, se ele estivesse só dentro de um quarto, lá fazendo live? Na moral, o que vocês acham? Você precisa estar junto, cara. Você precisa congregar. Onde é que você está? Com quem que você está andando? Então não me entendam mal, mas de vez em quando você tem que estar junto da galera. Não é só ficar apertando o botãozinho aí, não. Em amor. Então você fazer parte da igreja, você tem que estar presente, cara. Você tem que fazer parte do corpo. Tem um menininho ali, ó. Qual a idade do filho de vocês? 12 anos, pegando escala e servindo.
E aí o marmanjão quer ficar só apertando o play. Não dá, não. A transmissão é uma bênção de fato. Só que ela não substitui relacionamento. Porque os relacionamentos, eles são gerados aqui. E não só no culto de domingo. Em outras coisas que você tem que fazer parte do corpo. Célula é um dos pontos principais aí. Relacionamento. Se você acha que ficar só de longe basta, a incredulidade já começou a ganhar espaço. E eu preciso te alertar. Exortação é bênção. Eu tenho que fazer, mandou fazer. Se você para de crer na palavra de Deus, e eu vou te dar um toque aqui. Sabe qual é o jeito mais fácil de você parar de crer na palavra de Deus? É quando você não lê ela. Quando você parou de ler ela, aí você começa... Você já está desacreditando, nem lembra mais. Porque é muito mais fácil um filho desobedecer aquilo que ele esqueceu do que aquilo que ele lembra. É ou não é? Você que não lê é o filho que esquece das paradas. E esse é um dos pontos de você saber que a incredulidade já ganhou espaço. É quando você já não lê o tanto que você deveria ler. Você sabe disso, é você e Deus. Tipo, cara, realmente, eu não estou lendo tanto que eu deveria ler. Eu não estou orando tanto que eu deveria orar. Se você já teve esse sentimento, a incredulidade já começou a ganhar espacinho aí. Está na hora de você dar uma bicuda nela. Dar um chutão na cabeça da serpente. Sabe qual é a outra característica do incrédulo? Áreas da vida dele já estão mortas. Todo mundo já viu, menos ele. Ele não percebe que tem área da vida dele que morreu. E se ele percebe, ele finge que não percebe, que é pior ainda. Porque ele não faz nada para mudar. Ele simplesmente aceita que determinadas áreas já morreram. Às vezes a área espiritual do cara já está morta. Às vezes a área ministerial já está morta. Às vezes a área sentimental já está morta. Às vezes a área profissional já está morta. Dentre outras. O incrédulo, que já avançou um pouquinho na incredulidade, ele já tem alguma área morta. Então dá uma sondada na tua vida aí se tem alguma área morta. Porque a gente vai identificar alguns sintomas aqui rapidamente da incredulidade. Porque hoje a incredulidade foi desmascarada. Hoje a incredulidade vai bater em retirada e a gente vai viver como um crente de verdade. Outro sintoma é a preocupação com a reputação e não mais com a verdade. Se você começa a ficar muito preocupado com o que os outros pensam sobre você e não mais tão preocupado com o que Deus pensa de você, a incredulidade já ganhou espaço. Porque você está preocupado com o que os outros veem, mas Deus vê tudo. E aí você já está fazendo coisas que você até esquece que Deus está vendo. Incredulidade. Você deixou de crer que Deus está te vendo o tempo todo. E que Ele se preocupa com você. Você deixou de crer que prestar contas a Ele é importante. Você fica mais preocupado em prestar contas para o seu chefe. Você está mais preocupado em saber o que o seu chefe pensa de você. Você está mais preocupado com o que o seu pastor ou o seu líder pensa de você. E aí na frente dele você é uma pessoa e nas costas você é outra. Incredulidade. São pessoas que beiram a idolatria. Incredulidade. Você só vai no culto se o pregador X estiver lá. Você deixou de acreditar que Deus é o dono do culto. Você deixou de acreditar que Deus fala com você, com quem Ele quiser, até com o mendigo da rua. Você deixou de crer. Você começou a virar um sommelier de Deus.
Você escolhe quem tem Deus e quem não tem. Vai cagar. Você se torna alguém bom em dar desculpa. Eu estou falando assim que eu quero te chocar mesmo, para você mudar. E para você acordar, que você deu até uma risadinha. Só que você está rindo achando que está rindo dos outros, mas está rindo de você mesmo. Então o cara se tornou bom em dar desculpa. Incredulidade. O cara tem a desculpa pronta para qualquer coisa. Se o cara está desempregado há não sei quantos anos, ele fala que é a crise. A crise, mas o resto está empregado. Vai correr atrás do teu. Bota a culpa no capeta, bota a culpa em qualquer pessoa. Aí você pergunta, tá, esse tempo que você está tendo livre aí, então você está arrebentando lá, você está lendo a Bíblia. Não, também não estou não. Para de botar, é o cara que dá desculpa demais, incredulidade. Tu chama para o culto, ele tem sempre uma desculpa pronta. A incredulidade já ganhou espaço. E o pior, que me deixa mais indignado, é quando as bênçãos viram desculpa. Aí o cara tem que apanhar. Aí o cara não vem para o culto usando como desculpa o trabalho. O trabalho é uma bênção, que ele orou, pediu para Deus, aí ele ganhou o trabalho, aí ele não vem para o culto, não para de ler a Bíblia porque diz que está trabalhando demais. A bênção virou desculpa. Não vem para o culto por causa do filho. O filho é bênção, a bênção virou desculpa. Pasmem, a gente atende noivos há muito tempo. Tem gente que casa e para de vir para a igreja. Uai, só casou. Ninguém, não, que agora tem que dar atenção. Cara, eu já cansei de ouvir desculpa assim. Precisa de um tempo para nós. Mas o único tempo exclusivo para vocês são as 2 horas de domingo à noite que você vai para a igreja. Não dá. Incredulidade. A bênção já chega, virou desculpa. Outra característica do incrédulo, ele é alguém que começa a ficar muito crítico. Reclama de tudo. Nada está bom para ele. Na cabeça dele, sempre ele faria melhor do que tudo que está acontecendo em qualquer parte do planeta. É ele que é o cara. Só que ele mesmo não faz nada. Vocês conhecem alguém assim? Nem precisa levantar a mão. Porque ele acha que ele deveria estar em evidência. Ele critica a palavra, ele critica quem lidera, ele critica a iniciativa dos outros, mas ele mesmo não tem iniciativa nenhuma. É o chatão. Vocês conhecem algum chatão? Conhece, que eu sei. O incrédulo também, ele costuma ser pessimista. Sempre tudo vai dar errado, nunca nada vai dar certo. E assim tem várias outras, né, características. O incrédulo, ele, muitas das vezes também sente que ele é o único prejudicado sempre. Sabe aquela pessoa que é vitimista demais? Sempre tudo gira contra ele. Isso aconteceu porque é para... Ele pensa tanto nele, e ele esqueceu de pensar em Deus, que ele acha que tudo e qualquer pensamento ou decisão tomada pelas pessoas é para atingir ele. A pessoa não sabe nem que ele existe, até esqueceu que ele existe. Mas ele acha que a pessoa está fazendo para incomodar ele. É o incrédulo. Ele só acredita nele mesmo. Ele sempre acha que tudo está sendo feito para prejudicar ele. E tem outras um monte, mas vamos pular aqui para andar com o negócio. Eu gosto de trazer exemplos mais práticos, para que o entendimento fique um pouco mais fácil. E às vezes quando o assunto é um pouco mais profundo, quando a gente pega e traz assim uma coisa mais do dia a dia, a nossa mente absorve melhor. Quero dar um exemplo bem simples aqui. Vocês respondam sim ou não, amém? Criança coloca dedo na tomada? Se ninguém fala, eles vão lá, é automático, eles veem aquele buraquinho, ou colocam o dedo, ou pegam alguma coisa para colocar dentro, eles vão querer mexer lá na tomada. Então, para evitar que uma criança coloque a mão na tomada, o que a gente faz?
A gente explica para ela que aquilo ali vai dar choque, que pode matar ela, tem, né? Cada um fala do seu jeito. Mas explica lá para a criança não botar a mão lá de jeito nenhum no negócio da tomada. É isso que a gente faz. Todo mundo já viu isso, já viveu isso. Diz que é perigoso e tal. Mesmo assim, todas elas obedecem? Sim ou não? Você pode falar, explicar, tarará, tarará, tarará. Umas vão obedecer, outras não vão obedecer. Ela vai meter o dedo lá. O que difere a criança que botou o dedo na tomada, mesmo depois de ouvir que não pode botar e que vai morrer, para outra que fala, não, vou morrer, não vou botar? O que difere? A credulidade. Uma foi incrédula, a outra acreditou. Falou, se eu botar o dedo lá, eu vou morrer. Não passa nem perto da tomada esse daí. Você pode botar um pirulito enfiado na tomada, que ele não nada. E o outro vai lá sem nada e bota a mão. Porque um creu e o outro não creu. Agora vamos pensar um pouquinho. Essa criança, ela não obedeceu porque ela te odeia? Não, ela não te odeia. Ela até te ama. Ela desobedeceu por não acreditar naquilo que você falou. Ela não acreditou naquilo. Ela não te desobedeceu porque ela não te ama. Ela não te desobedeceu porque ela não acha que você existe. Ela não acreditou naquilo especificamente que você falou. Ela até acredita em outras coisas, mas naquilo ela não acreditou. Ela só não acreditou nessa orientação. E é assim o nosso relacionamento com Deus. É assim que se desenvolve a nossa incredulidade com Deus. E por que a gente acha que a gente não é incrédulo? Porque a gente acredita que Deus existe. Mas a criança também acredita que a mãe existe. Aí você pensa, eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Ele me ama. Mas a criança também acredita que a mãe ama ela. Só que a gente vai lá e mete o dedo na tomada. Incredulidade. Então a incredulidade não está relacionada à existência ou ao amor de Deus. Ou à sua aceitação a Ele ou não. A incredulidade está em você não acreditar no que Ele fala para você. Ele fala com você todos os dias. Criança costuma ouvir tudo que a gente fala? Você ouve Deus todo dia? Ele fala todo dia. Incredulidade. Estão agindo como criança. E aí a gente vai lá e mete o dedão na tomada. E toma o choque. Sabe quando a incredulidade se manifesta? Quando você deixa de cumprir uma simples ordem de Deus. Uma coisinha bem pequena. Incredulidade. A incredulidade se manifesta quando você simplesmente escolhe ver TV. Ou ficar no celular, ao invés de estar lendo a palavra e orando. E Deus falou, você ouviu Ele falando. Tipo, cara, o que você está fazendo aí? Vai lá. Comigo acontece direto. Você sentiu, fala, cara, podia usar esse tempo para orar. Podia usar esse tempo aqui para ler a Bíblia. Aí você ficou lá, passando stories. Incredulidade. Deixei de obedecer a voz de Deus. Ele falou algo para mim que era importante. Eu falei, não vou fazer não. É igual a criancinha que não faz. A incredulidade, ela se manifesta quando eu passo um dia todo sem orar. Porque a Bíblia fala que eu tenho que orar sem cessar. Todo dia eu tenho que orar. Incredulidade. Se eu passei um dia sem orar, eu não acreditei. Eu desacreditei daquela palavra. Incredulidade é quando você não faz aquilo que você sabe que tem que fazer. Você já se tornou incrédulo.
Porque a gente está dizendo que aquilo que Deus falou não tem tanta importância assim. A gente está deixando, não precisa fazer não. Palhaçada de Deus. Cara, e eu vejo, ao construir essa palavra, a receber isso de Deus, eu só vi a minha relação com meus filhos, que é muito igual. Você tem que falar 10 vezes a mesma coisa, tá, não sei o que, né? Eu falei, cara, mas a gente é assim. Deus me falou claramente isso. Você acredita nas palavras de alguém que diz que te ama, mas se essa pessoa não faz nada para te agradar, nada para te deixar feliz, você continua acreditando que ela te ama? Às vezes nós somos assim com Deus, a gente diz que ama, mas não faz nada para agradar. A gente não acredita nisso. As nossas atitudes, elas são as reais evidências do nosso amor para com Deus, da nossa crença nele. O que prova se eu creio nele ou não são as minhas atitudes, não é o que eu falo. As minhas atitudes demonstram se eu sou dos que creem ou se eu sou um incrédulo. A incredulidade é um ladrão silencioso. Ela vai te roubando ali, ó, pouquinho em pouquinho, dia a dia. Porque ela rouba as suas bênçãos daquele dia, cara. Porque Deus não te obriga a nada, nem a receber as bênçãos que Ele preparou para você diariamente. Ele não te obriga. Você que escolhe tomar posse dela ou não. O diabo vai plantando a incredulidade no seu coração aos pouquinhos. E ele tentou fazer isso, inclusive, com Jesus. Inclusive, aquilo que ele fez para enganar Jesus lá no momento do jejum de Jesus no deserto, a tentação no deserto. Ele começa a usar a palavra para tentar dar aquela engambelada em Jesus. E é a mesma coisa que ele faz comigo e com você hoje. Quando ele chega de mansinho e fala, precisa orar não, você já orou de manhã. Ou você já orou semana passada. Ou você já orou ontem. Sabe aquele negócio que Deus falou para você? Ele vai cumprir. Fica de boa aí. Não precisa fazer mais nada não. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Ele falou, vai acontecer. Foi assim que Ele tentou Jesus, usando a palavra. E aí você fica acreditando que não precisa fazer nada não, está de boa aqui, Deus falou. Tem gente que se agarrou numa promessa e está há anos esperando ela acontecer e não acontece, porque tu caiu no papinho da serpente, tu não está fazendo a tua parte. Quando Deus te revela algo é porque Ele quer que você comece a agir em direção àquilo, não para você ficar parado, sentado no sofá. Jesus já morreu por todos os seus pecados. O diabo usa verdades às vezes para manipular. Então, para que você está preocupado com isso? Pode pecar. Ele já pagou todos mesmo. Vai pecando aí. Porque o pecado já foi vencido por Jesus. Não se preocupa mais com isso. Quem se preocupa com o negócio de santidade é religioso. Papinho de serpente. Que usa a Bíblia para te manipular. Para te deixar numa situação de conforto. A palavra de Deus ela é confronto, ela não é conforto. O diabo pega essas verdades e manipula ela e te entrega de uma maneira que te faz ter um resultado contrário do que você espera. Porque ele te faz ser incrédulo. Porque quando eu dou ouvido à serpente, eu parei de acreditar em Deus. Ela vai tirando textos bíblicos e mudando o contexto. Papo da serpente, não cai nesse papo mais não, meu irmão. E aí, sem perceber, muitos de nós, às vezes, passamos o dia todo batendo papo com a serpente, sem fazer nada. Só a serpente jogando o caosinho e você, é verdade, pai, isso aí, vai acontecer. Não, eu vou ser promovido, Deus falou e tal, não sei o quê. Não, mas eu estou desempregado ainda. Mas Deus falou que eu ia ser promovido. E o cara está acreditando na promoção que não vai existir. O cara acredita nas coisas porque a serpente vai te engambelando e você vai passando o tempo, porque ela quer que você perca tempo.
A serpente faz você pensar que você é importante demais e que você não precisa fazer nada, porque Deus vai fazer. Ela te engana, porque ela até te dá algumas coisas para te distrair, para te tirar do propósito de Deus, porque tudo que a serpente quer é te tirar do propósito de Deus, porque só existe um caminho correto para mim e para você. Então qualquer outro caminho que você for, para ela tá bom, é lucro, porque ela te tirou do destino que Deus tinha para você. O papel da serpente é frustrar os planos de Deus, os planos que foram estabelecidos lá naquela reunião, antes da fundação do mundo. Ela sabe que Deus escreveu um plano perfeito para você, e que esse plano vai te levar a um bom lugar, esse plano vai te levar a um lugar de alegria, de plenitude. Então ela quer que você saia desse plano, porque o diabo escolheu sair desse plano, e agora ele está tentando tirar quem mais ele conseguir. Você foi pauta na reunião mais importante que existiu na história, meu irmão. Agora o capeta também foi pauta. Mas sabe o que foi decidido e definido para ele? O final dele? Inferno, meu irmão. Lá na pauta ele falou: esse aqui não vai ter jeito não. Inferno para ele. Vamos criar um lugar preparado para ele, porque esse aqui não dá para deixar solto. Então o fim dele é inferno. E ele já sabe disso. E agora ele está tentando levar o máximo de gente que ele consegue. Sabe aquele cara que está lascado e tenta lascar os outros? É o diabo. Então a luta dele é essa. Então nesse momento, alguns podem estar pensando assim: tá, então lá nessa reunião lá de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles decidiram também esse monte de coisa ruim que acontece? Então lá também eles definiram que alguns seriam destinados a viver na miséria, que alguns seriam destinados a morar nas ruas, a estar em presídios? É um pensamento que pode estar passando na cabeça de alguns de vocês, mas não, absolutamente não. Eu não acredito nisso. O que foi planejado foi um destino comum a todos nós. Agora, todos nós temos a opção de abrir mão desse destino. Todos nós podemos escolher não viver o que Deus planejou. E é nisso que eu acredito. Porque o fim da história que Deus planejou para todos é o céu. Deus planejou no fim da história de todo mundo, escreveu um monte de coisa lá, parará. Depois, céu. A última página está escrito céu, para todo mundo. Esse é o plano perfeito de Deus. Só que Ele também criou um outro lugar, chamado inferno, para quem não quiser ir para o céu e para o inferno, porque não vai ter outro lugar, só vai ter esses dois. Então, ele desenhou tudo, pegou o gabarito, entregou a prova com gabarito. Agora você escolhe acreditar naquele gabarito ou não. O gabarito é a Bíblia. Vive o que está lá, é céu, bingo. Qualquer outro caminho que não seja céu é inferno. Amém? E Ele deixou livre. Cada um escolhe o que quer. Nós precisamos acreditar na história que Deus escreveu para nós. Porque essa é a melhor história que podemos viver. É melhor do que qualquer história que eu tente escrever sozinho. É melhor do que qualquer história que a serpente tenta te contar. Você é do time que vai para o céu, cara. Não deixe a serpente te enganar. Ela está querendo encher o time dela lá. Tem uma história bem legal que ilustra um pouquinho disso. Uma vez um homem, ele foi na barbearia. Você já conhece essa história? Então eu vou contar. O homem foi na barbearia.
lá no barbeiro, que ele já tinha uma relação há muitos anos, para aparar lá a barba, fazer o cabelo. Obviamente esse homem não era eu. E aí, tem gente que não entendeu. Eles batendo papo lá, o barbeiro falou que não acreditava em Deus. E aí eles começaram nessa conversa de não acreditar em Deus, acredita em Deus e tal. Aí o homem perguntou: tá bom, então, mas por que você não acredita em Deus? Ele falou: cara, se Deus existisse mesmo, não existiria miséria nenhuma, não existiria maldade, o mundo seria perfeito, seria top. Então, é por isso que eu não acredito em Deus. E aí o homem ficou calado, ficou meio que sem resposta, sabe? E aí ficou aquele silêncio ali. Aí o barbeiro acabou o seu serviço, ele pagou o barbeiro e saiu. Aí ele voltou, olhou para o barbeiro assim e falou, na porta da barbearia, abriu assim e falou: barbeiros não existem. O barbeiro olhou assim: como assim? Barbeiros não existem. Ele falou: mas eu sou barbeiro, rapaz. Barbeiro não existe. E saiu. Aí ele voltou com um mendigo, barbudão, cabeludão, todo zoado assim. Aí falou: tá vendo? Estou te provando, barbeiro não existe. Eu falei: claro que existe. Se ele vier aqui eu corto. Então, Deus existe. Deus existe independente daquilo que você viva, porque Ele não te obriga. Assim como o barbeiro não obrigou o mendigo lá dentro a fazer a barba e o cabelo dele, Deus também não te obriga a nada. A maldade existe porque as pessoas escolheram viver longe de Deus. A miséria existe porque as pessoas escolheram viver longe de Deus. Porque perto de Deus não tem miséria. Perto de Deus não tem pecado, não tem destruição, não tem maldade. Perto de Deus essas coisas não conseguem subsistir com Ele. Precisamos estar perto de Deus. E outra coisa que foi outra coisa muito importante que foi resolvida nessa reunião lá antes da fundação do mundo, foi a continuidade da obra de Cristo. Porque nessa reunião, voltando lá para a reunião, ficou decidido que Jesus ia vir, morrer e tal, e subiu. Então Jesus, de acordo com essa reunião, foi definido como o antídoto contra o pecado. Jesus foi definido como um antídoto contra o pecado. Jesus cumpriu esse propósito de maneira perfeita e voltou para o céu. Então Deus Pai levantou de novo nessa reunião e falou: precisamos de um antídoto agora contra a voz da serpente, porque a serpente vai continuar solta. E aí nesse momento, um olhou para o outro assim, e Deus falou: cara, o homem não pode ficar sozinho. Porque quando a mulher ficou sozinha, ela caiu facilmente no papo da serpente. E como a serpente vai continuar por aí, a gente não pode deixar o homem sozinho, para que ele não caia mais no papo da serpente. Aí nesse momento, o Espírito Santo levantou: opa, essa parada é comigo, pode me mandar essa missão aí que eu resolvo. Então quando Jesus voltar, eu desço, e aí eu vou ficar com eles, eu vou entrar no coração deles, todos vão ter a opção de me colocar dentro do coração, e aí eu vou andar com eles o tempo todo, e eu vou falar para ele, quando for voz de serpente, quando não for, eu vou estar com eles, porque eu vou ajudar eles a calarem a voz da serpente. E é nesse tempo que nós vivemos. Deus falou: beleza, os meus filhos agora serão
a sua morada, Espírito Santo. Você vai morar dentro deles. E o Espírito Santo então foi eleito como o antídoto contra a incredulidade. O antídoto contra a voz da serpente. Porque a única coisa que pode nos livrar da incredulidade é um relacionamento real com o Espírito Santo. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Assim como eu e você somos uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Deus elegeu a pessoa do Espírito Santo para se relacionar conosco. A presença do Espírito Santo, ela é real, ela é gostosa. Nós amamos a presença dele. Nós experimentamos a presença dele, todos os cultos aqui. Porque toda vez que nós nos reunimos, ele se manifesta. E a gente experimenta da presença do Espírito Santo. É uma delícia viver com o Espírito Santo, sentir a presença dele. Agora eu quero te fazer pensar mais um pouquinho. Você já imaginou se relacionar com alguém que só quer a sua presença, mas que não te ouve, mas que não considera nada daquilo que você fala, que só aproveita o prazer de estar na sua presença, que só está preocupada em se satisfazer com a tua presença, em ter prazer com a tua presença, mas que nada que você fala importa para ela, que nada que você fala ela dá ouvido. Algum de nós estaria satisfeito ou satisfeita com um relacionamento assim, de alguém que só quer desfrutar da tua presença, ter prazer na tua presença, mas que não considera nada que você pensa, nada que você fala? Muitos de nós temos tratado o Espírito Santo desta maneira, dessa forma. Mas ele escolheu o dia de hoje para ser o dia do basta. Esse é um comportamento de gente incrédula. E hoje basta. Quem não crê no que ele fala, quem não ouve o que ele fala, é incrédulo. Mas nós não somos destes. Nós somos dos que creem. Então, se você é ou deseja ser do time dos que creem, se coloca de pé no seu lugar e adore ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua intensidade.